E agora a gente vai falar como se preparar para novas oportunidades na vida. O senhor se prepara bem? Eu tento, Dani, eu tento sim, e tento fazer projetos que estejam ao meu alcance também, porque às vezes a gente começa a pensa assim, vê de uma forma muito mágica, né? Essa virada, esse encerramento de um ciclo e início de outro, e daí o que a gente faz? A gente começa a dar a si mesmo metas assim quase inatingíveis. Então eu sou bem pé no chão. Pé no chão, né? Para falar, eu quero desejar um bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia a todos, feliz ano novo. Feliz ano novo, Aline. Aline, que é especialista em recrutamento e seleção, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção para já dar um primeiro passo bom, né? Sim. Ô, Aline, no início do ano, como a gente se prepara para as possibilidades que o ano pode já nos apresentar? Então, a respeito tanto de vida pessoal como da vida profissional também, as pessoas no início do ano tendem a ter um gás a mais, né? E como se preparar? Eu costumo falar para o candidato o seguinte, ter um direcionamento para a vida profissional, e tem muita gente procurando um novo emprego, né? Agora no começo de ano. Qual é a palavra-chave aí desse início, sabendo que as empresas elas estão cada vez mais no digital? LinkedIn. Hoje o LinkedIn, ele é uma ferramenta essencial para quem está buscando uma nova oportunidade profissional. É uma plataforma, então, onde você se expõe, vamos dizer assim, Isso. Profissionalmente, e ali também é um ambiente onde as empresas vão em busca de informações sobre o candidato, é isso? Sim. O LinkedIn hoje, ele é a maior rede social profissional. Então, quando o candidato está buscando uma oportunidade, lá ele faz o perfil, né, através de um currículo que ele já tem. Certo. Então, ali as empresas elas buscam cada vez mais o candidato adequado para determinada vaga. E o que mais as empresas buscam enquanto profissional, né? O que uma empresa quer de um profissional? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz meu currículo, tá bonitinho, entreguei, deixei lá. Basta ser só bonzinho? Basta só saber fazer o trabalho? Saber a sua profissão? O que a empresa quer do profissional? Olha, eu acredito, e tendo a vivência de empresa, que comprometimento e iniciativa são as duas habilidades aí essenciais para quem está buscando. Porque Iniciativa. Iniciativa. Dá algum exemplo para nós, o que é essa iniciativa no dia a dia, na área do trabalho? É ser uma pessoa proativa. Proativa. Ela foi contratada para determinado cargo, né, para determinada função, precisa estar bem preparado, porque quando a empresa ela divulga uma vaga, tem ali os requisitos para a vaga que é do profissional que ela está buscando. Mas precisa ter essa iniciativa, mostrar o interesse, ser proativo, fazer mais do que é pedido para a empresa falar, nossa, eu encontrei realmente o candidato certo. Porque, no caso, né, Aline, quando você fala assim, é a pessoa prestar atenção, ela estar atenta às outras necessidades do ambiente de trabalho, né? Exato. É fazer algo porque também já faz parte dela, né? Quando ela gosta daquela profissão, daquilo que ela faz, com certeza ela produz mais naturalmente, né? Exatamente. Eu costumo falar que é natural. Tem certas funções que a pessoa já está tão habilitada que ela faz mais do que é pedido porque ela se sente bem no ambiente, na empresa. Então, isso é essencial. A diferença. Entendi. E é muito importante, então, nessa proatividade e nesse doar-se, né, pela empresa, este sentido de conjunto também, né? Eu não estou ali apenas para... no final do mês ter o meu salário para cumprir tarefas pré-estabelecidas, né? A criatividade ela é muito levada em conta no exercício do trabalho, seja ele qual for, na verdade. E falando em criatividade, eu queria perguntar para você o que tornar o meu currículo mais atraente, mas também sem ser fake, né? A gente vive aí num tempo de fake news, então a gente não pode colocar coisas ali no currículo só para que a gente seja notado, porque chega na hora da prova dos 9, e aí, como é que tá o seu inglês? Não é assim? Então é muito importante a gente ser pé no chão. Pé no chão e entender que o currículo, ele é um documento.
Então, hoje a gente vê o quê? Currículo muito criativo, com muitas cores, várias fontes e, na realidade, precisa saber que o currículo ele é um documento. E sabendo que ele é um documento, ali nas descrições, precisa estar de acordo com a vaga. Para ele você ter fala mais colorido, assertividade. essas coisas, é legal ou não é? No meu ponto de vista, não, por se tratar de um documento. O que mais te incomoda quando você recebe um currículo? Erros de português. Perfeito. Me incomoda demais. E isso já faz parte na seleção a pessoa já é colocada dependendo da vaga, sim. Sim. Porque o currículo ele precisa ter, eu costumo falar que ele é a vitrine profissional do candidato. Muito importante você falar isso. Então, assim, ele é o primeiro contato do candidato com a empresa. Como que eu vou entregar um currículo feito de qualquer maneira ou muito colorido? Porque nós somos recrutadores, né? A gente pensa em tudo, inclusive na impressão do currículo. Sim. Então, vai gastar tinta, não vai? Às vezes a pessoa acha, é muito pouco isso, mas não é. Porque a gente não fala de um currículo, mas sim de vários currículos. Então, como você disse, é um documento, né? Então, precisa ter essa qualidade, não só a física, mas também de conteúdo. E esse cuidado com o português é muito importante, né? Uma outra pergunta que eu tenho a dizer é que a gente falava sobre esse novo ano que a gente cresce nas nossas expectativas, tanto profissionais quanto pessoais. Sobre o pessoal e sobre aquilo que eu coloco no currículo. As empresas realmente levam em conta o que eu posto nas minhas redes sociais ao ver o meu currículo e ao pensar em me contratar? leva em conta. Mas olha, No LinkedIn, olha. o Padre Henrique deixou um currículo para você. Você vai lá no LinkedIn dele ou nas redes sociais dele ver o que ele posta? Então, depende muito do andamento da entrevista, depende muito do cargo, da função específica. E, assim, o LinkedIn, ele tem eu falo que é um segredo, que tudo que o Padre Henrique vai postar, vai curtir, eu consigo ver. Entendi. Então, olha, que importância que é para o Seus candidato interesses, né? saber que ele está sendo observado. E na entrevista? Então vamos para a entrevista. Então já deixamos o currículo, né? Então a pessoa ela é convocada para a entrevista. Como a pessoa deve, então, para as pessoas numa primeira entrevista, ou então já ficou num trabalho há muitos anos, foi desligada e agora retorna, né, para a vida profissional, é outra geração, outra vida, né? Passa tão Sim, rápido, muda tantas coisas. Como ela deve se portar? Olha, na entrevista, tudo é preparação. Então, eu já sei que o meu currículo deu certo, maravilha. Vou me preparar para a entrevista. Vou pesquisar sobre a empresa, vou pesquisar sobre o setor, sobre o cargo. E ali na entrevista eu vou desenvolvendo isso conforme as dinâmicas, né, que vão acontecendo. Melhor coisa é preparação. Preparação. Na entrevista, como a pessoa deve, então, chegou, né? Como você falou, o que mais te incomoda como recrutadora, Aline, são os erros de português, um currículo, aquele currículo muito cheio de cores, mas pouca informação. E numa entrevista, quais são os pecados piores de uma pessoa que vai para uma entrevista? Olha, eu acredito... É o segredo, hein, gente? É o segredo. A recrutadora está falando. Eu acredito que seja falta de comunicação. Sei. É claro que existem pessoas assim que são mais introvertidas, já é do perfil de cada um. E existem muitas funções que é para esse perfil. Só que ainda assim a pessoa precisa se comunicar. E aí existe aquele medo, né? Medo de falar. Tanto em público, que eu falo que não é medo de falar em público, mas é medo de falhar em público. Diferente. É diferente. Então a pessoa ela fica com medo de falhar. E por se manter ali naquele nervosismo, acaba não desenvolvendo tão bem para o recrutador. Né? Então, a comunicação ela é importante. Você tem alguma dica, Aline, para essa pessoa que tem muita vergonha? Existe alguma técnica? Porque você vai fazer algumas perguntas para essa pessoa, né? Sim. Para esse candidato. Aí essa pessoa, não, sim, né? A pessoa não se expressa. Monossílaba, Você né? quer Não ajudar a fala pessoa a mais conseguir nada. o emprego e a pessoa ela não está se ajudando. Tem alguma técnica? Como que a pessoa pode, né, pelo menos começar a respirar?
Então, a gente tem um quebra-gelo antes, né, já para dar para a pessoa dar uma respirada, mas ainda assim existem algumas pessoas que ficam ali mesmo travadas, né? Eu indico muito, assim, porque eu treino os candidatos também para fazer entrevista. Ah, que ótimo. Então, assim, o que eu indico? Gente, vamos buscar um curso de oratória. Vamos buscar treinamentos, porque a internet hoje ela é muito rica nisso também. Sim. Então, tem cursos gratuitos essenciais verdade. que a pessoa ali, com o tempo de estar buscando um emprego, ela pode desenvolver. Porque a comunicação, tem algumas pessoas que já nascem com mais habilidades, né? Com mais facilidade, aliás. Mas tem gente que precisa desenvolver essa comunicação. Então, os cursos ajudam muito, conhecimento, buscar, treinar. A gente está falando da pessoa que tem vergonha, né? Mas também tem a pessoa que fala demais, né? Então, o outro excesso também pode ser negativo. E eu queria, para finalizar, que você dissesse, né, uma mensagem, pelo menos para quem recebe uma negativa, né? A pessoa acha que ela já é a pior pessoa do mundo, ou que ela não vai conseguir nada mais na vida. E não é bem assim, né, Aline? Não é bem assim, não é isso. Quando a pessoa recebe uma negativa na entrevista, não precisa desesperar, não precisa ficar com aquele medo de, não vou conseguir, de maneira nenhuma. O que a pessoa precisa fazer? Não desistir. Qual é o próximo? Né? Faz parte da procura. Quem dera, né? Se tudo na vida a gente tentasse na primeira, conseguisse, né? Exato. Então é não desistir, é seguir em frente, é buscar a próxima vaga, outras entrevistas virão. É verdade, tá? E seguimos em frente. Isso. Aline, quero agradecer a sua participação, desejar um sucesso para você na sua carreira e que você possa recrutar muita gente e encaminhar muitos profissionais também. Amém. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Imagina, Deus abençoe o seu ano, viu? Amém. Gente, as dicas foram dadas, hein? Então basta você agora tomar e dar o seu passo.